Segunda-feira, 22 de dezembro, mais um tema do dia. Eu sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Eduardo Massa, editor do O Gol, portal brasileiro da Rede 00, para analisar a surpreendente contratação de Tiago Silva por parte do Futebol Clube do Porto. Eduardo, bom dia. Bom dia. Começo por te perguntar em que condições chega Tiago Silva ao Futebol Clube do Porto? Tiago Silva é um jogador de 41 anos. É óbvio que ele chega bem fisicamente, mas temos que levar em consideração a sua idade. Tiago Silva não é um jogador para todos os jogos. Todos os jogos em que ele estiver em campo, no entanto, eu tenho certeza que ele vai estar bem fisicamente para desempenhar o seu papel. Desde que o Porto, e parece pelo plantel que tem o Porto, faça ali um revezamento em sua utilização, eu acho que não há motivos para se preocupar com as condições físicas de Tiago Silva. Ele é um profissional exemplar em termos de preparo físico. Tiago Silva esteve durante 18 meses no Fluminense, um clube que lhe diz muito. Que análise faz essa estadia do jogador no Fluminense? O Tiago Silva, quando chega ao Fluminense, o Fluminense tinha acabado um ciclo com o Fernando Diniz, um técnico histórico que conquistou a Libertadores. O Tiago Silva chega, de certa forma, para substituir também Nino, que saiu no início do ano. E o Fluminense, com a saída de Nino, passou esse tempo todo sofrendo muito na defesa, mas muito. Sofria gol todos os jogos e era o clube da elite que tinha a pior estatística e lutava contra o rebaixamento por causa dessas falhas defensivas. Tiago Silva muda completamente o patamar da defesa do Fluminense em pouquíssimo tempo. O Fluminense chega ao final do ano passado com uma defesa que era das melhores do Brasileirão e conseguiu salvar o Fluminense numa campanha que era desastrosa até ali e colocar o Fluminense em um outro patamar para se preparar para um ano muito importante de 2025, onde teria o Mundial de Clubes. A verdade é que este defesa tem 113 jogos pela seleção brasileira, um número assinalável. Consideras que pode ser um dos melhores de sempre na sua posição? Eu penso que Tiago Silva é um dos melhores centrais desse século, não só apenas da seleção brasileira, a nível mundial. Eu só vejo, na verdade, neste século, um zagueiro com a mesma relevância e capacidade, que é o Sérgio Ramos, e o Sérgio Ramos que teve uma carreira muito mais destaque pelo Real Madrid, por atuar sempre no Real Madrid, né? Mas o Tiago Silva é um jogador que foi ídolo no Fluminense, clube que o criou, foi ídolo no Milan, clube que o recebeu no seu retorno à Europa, foi um zagueiro que teve também uma passagem rápida e de sucesso pelo Chelsea, conseguiu, mesmo depois dos 35 anos, ser ídolo do Chelsea e é um dos maiores nomes da história do Paris Saint-Germain, se não o maior. Então, o Tiago Silva é um zagueiro que o torcedor do Porto tem que saber que tem que desfrutar. É um jogador histórico, é um dos melhores, sim, centrais da história do futebol brasileiro e, com certeza, é um dos melhores centrais deste século no futebol mundial. E fora de campo, qual é o perfil do Tiago Silva? Eu acho que é importante também, nesse estágio da carreira do Tiago Silva, com 41 anos, explorar a experiência dele. Porque o Tiago Silva tem uma capacidade de tornar aqueles à sua volta melhores profissionais. Todos os jogadores que atuaram ao lado de Tiago Silva cresceram, seja Davi Luiz, Marquinhos, só para pegar dois exemplos brasileiros. A própria defesa do Chelsea, que era uma defesa muito inconstante e que atravessava muitos problemas, e quando chega Tiago Silva, ele eleva o nível daqueles jovens do Chelsea até a conquista da Liga dos Campeões. Hoje, Tiago Silva ainda é um jogador acima da média, mesmo com 41 anos, mas eu acho que o que o Porto quer e deve explorar é justamente essa capacidade de tornar os seus companheiros melhores profissionais. Eu não tenho dúvidas que a liderança dele, que é uma liderança exercida em campo, tá? É uma liderança exercida nos treinos, na rotina do trabalho, no profissionalismo, um pouco como o Cristiano Ronaldo. Não é uma liderança da palavra, não é uma liderança de discursos inflamados, embora ele tenha esse perfil também emotivo e emocional, né? É uma liderança que é baseada no dia a dia de trabalho. Ele é um profissional que quer vencer e que pensa o dia dele para isso, para ser um atleta do nível que ele alcançou. E ele quer que os companheiros dele sejam atletas como ele e ele vai cobrar isso. E no Brasil, como foi recebida esta
notícia da transferência para o Futebol Clube do Porto? Foi recebido com alguma estranheza. A saída dele do Fluminense era, de certa forma, esperada, mas o torcedor do Fluminense se sentiu um pouquinho traído, né? Aquele fã tricolor tem o Thiago Silva como ídolo e queria que o Thiago Silva encerrasse a carreira dele, né? Lá nas Laranjeiras, no clube que ele sempre defendeu e sempre disse que ama. Mas, ao mesmo tempo, era esperada por quê? Porque quando ele vai para o Fluminense, ele deixa a sua família em Londres. E ele sempre teve esse problema de estar distante da família. Aqui no Porto, ele está uma viagem muito curta da sua família. É muito mais fácil ele encontrar com a sua esposa, com os seus filhos que representam Chelsea e ficaram lá. Então, é uma saída que foi vista com alguma tristeza. O torcedor do Fluminense com certeza vai sentir falta do Thiago Silva, não só como símbolo, tá? Mas como jogador em campo, mesmo sabendo que na maratona de jogos do futebol brasileiro ele não pode estar todos os jogos em campo. Nos jogos importantes, quem está lá é o Thiago Silva e ele era, com sobras, o melhor zagueiro do Fluminense, mesmo com 41 anos. Obrigado, Eduardo. Obrigado por terem assistido. Este foi o último dia e amanhã estaremos de volta com um novo episódio.